Oi, gente, tudo bem? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, na nossa quinta videoaula. Iniciei essa videoaula ao som da Marselhesa, que é o hino nacional francês e que foi composto durante a Revolução. Então, pegue as suas armas e vem comigo, porque a Revolução Francesa já vai começar. E vive la Révolution! A Revolução Francesa, iniciada no final do século XVIII, foi um dos mais importantes movimentos sociais e políticos da história do Ocidente. Os ideais defendidos pelos revolucionários, como liberdade e igualdade, foram disseminados não somente no continente europeu, mas também em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. A presença desse vigor revolucionário pôde ser sentida nas lutas pela independência das colônias portuguesa, no caso Brasil, e espanholas na América, no século XIX. Passados mais de 200 anos, a luta por direitos políticos e sociais que marcou a Revolução Francesa ainda é retomada em várias manifestações populares no mundo todo, mostrando que muitos obstáculos persistem e precisam ser enfrentados. Para se ter uma ideia da importância da Revolução Francesa, basta ter em mente que a divisão para os historiadores da história moderna para a contemporânea tem como marco a Revolução Francesa de 1789. Sociedade francesa no Antigo Regime. No final do século XVIII, o regime político vigente na França era o absolutismo monárquico, caracterizado pela sucessão hereditária e apoiado na teoria do direito divino dos reis. Nesse regime, basta lembrar que todo o poder político se concentrava nas mãos do rei. O rei francês, que na época era Luís XVI, concentrava todo o poder do Estado em suas mãos. A divisão da sociedade em ordens ou estados garantia à nobreza honras e privilégios de nascimento, como isenção de impostos, direito à cobrança de impostos dos camponeses pelo uso da terra e direito de participação em atividades políticas e militares. Esse conjunto de características, típico da França na Idade Moderna, passou a ser chamado Antigo Regime. Acompanha comigo no slide. A sociedade francesa, na época da Revolução, era dividida em 3 estamentos ou ordens ou estados. O primeiro estado, formado pelo clero, do qual fazia parte os membros da igreja. O segundo estado, formado pela nobreza, do qual fazia parte os donos de terras. E também, além da nobreza provinciana, dona de terras, havia a nobreza cortesã, que vivia na corte do rei, e a nobreza togada. Nobres de toga eram aqueles que compravam títulos de nobreza, os chamados títulos nobiliárquicos. E, por fim, o terceiro estado, do qual fazia parte 97% da população, ou seja, a grande maioria da população francesa. O terceiro estado era formado pelo campesinato, isto é, pelos camponeses, pelos sans-culottes e pela burguesia. Sans-culottes eram os trabalhadores urbanos, e eles eram assim denominados porque eles não usavam as calças dos nobres, que eram chamadas de culottes. Portanto, eles eram sem culottes, sans-culottes. Os trabalhadores urbanos usavam calças compridas e largas, diferentes, portanto, das calças usadas pelos nobres. Essa estrutura impedia a ascensão política dos setores burgueses, uma vez que os privilégios, as honras e os títulos estavam reservados à nobreza e ao alto clero. No decorrer dos séculos XVII e XVIII, apenas alguns juízes e altos funcionários de origem burguesa conseguiam remover essas barreiras por meio do recebimento ou aquisição de títulos de nobreza, passando a constituir, como já foi dito, a nobreza togada. Ao longo do século XVIII,
Essa ordem rigidamente hierarquizada mostrava-se insustentável, uma vez que a economia e a vida intelectual eram impulsionadas cada vez mais pelos setores burgueses. A burguesia tinha poder econômico, mas não tinha nenhum poder político. A crise do antigo regime. Várias foram as razões que levaram à crise do absolutismo na França. O terceiro estado, principalmente a burguesia, inspirada pelas ideias iluministas, que nós já estudamos, passou a contestar os privilégios que favoreciam a nobreza e o clero, e que constituíam entraves para a sua ascensão política, econômica e social. O déficit público, já acumulado com os altos gastos do governo para sustentar os privilégios do clero e da nobreza, além da desordenada administração das províncias, foi agravado pelas despesas que a França teve em seu apoio ao movimento de independência das 13 colônias contra a Inglaterra. Ou seja, a França atravessando uma grave crise econômica e o rei Luís XVI ainda se deu ao luxo de ter gastos com a guerra pela independência dos Estados Unidos. Então, acompanhando aí no slide, além da crítica à rígida hierarquia social, que a gente acabou de estudar no slide anterior, muitos criticavam outras características do antigo regime. O poder absoluto do rei, o absolutismo, que vinha sido criticado pelos iluministas, a política econômica mercantilista, os privilégios do clero e da nobreza. Lembrem que eles tinham isenção de impostos. Então, somente quem pagava impostos na sociedade francesa do antigo regime era o terceiro estado. A participação da França na Revolução Americana, como foi citado logo no início desse slide, e a grave crise que a França atravessava. Fatores da crise. A crise econômica, que era oriunda do fato do governo não conseguir arrecadar impostos o suficiente para pagar as despesas do governo. A crise agrícola, ou a crise de abastecimento, que foi marcada por um longo período de seca e más colheitas, que acabou gerando a queda drástica da produção de alimentos. A quantidade de cereais era insuficiente para a população, principalmente em Paris, onde o crescimento demográfico era mais acelerado. E a crise na indústria. As manufaturas francesas não conseguiam competir com a maquinofatura inglesa. Lembrando que a Inglaterra já estava atravessando a Revolução Industrial. Todo esse cenário ainda era agravado pela figura de Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, que promovia muitas festas, regadas a muito champanhe, muita comida, muito luxo. Dizia-se que Maria Antonieta possuía um par de sapatos para cada dia do ano. Maria Antonieta, ela concentrou o ódio da população mais pobre devido a uma frase que teria sido pronunciada pela rainha, quando disseram a ela que o povo não tinha pão. Dizem que a rainha teria retrucado: que comam brioches. A Revolução Francesa foi um longo processo revolucionário que durou 10 anos. Para facilitar os estudos dessa revolução, os historiadores dividem o processo revolucionário francês em fases. E nós vamos ver as características principais de cada uma delas. A crise na França se agravou em 1787, quando o Ministério de Luís XVI propôs uma reforma fiscal que iria acabar com as isenções do clero e da nobreza. A fim de proteger seus privilégios, a nobreza e o clero recusaram a proposta. A crise financeira desdobrou-se em uma crise política e administrativa. Pressionado, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais. Essa assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais, composta pelo rei e por deputados representantes dos 3 estados, não se reunia desde 1614. Então, acompanhe no slide. Convocação dos Estados Gerais. Para resolver a crise financeira, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais,
que resolveu, uma vez que o voto não era por deputado presente na Assembleia, mas por Estado, por ordem, aumentar os impostos do terceiro Estado. O clero e a nobreza se uniram contra o terceiro Estado. Primeira fase da Revolução: Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro Estado ficou revoltado com o aumento dos impostos. Então, iniciou o processo revolucionário francês, elaborando uma Constituição para a França. No que uma Constituição tem de revolucionário? Lembrem que quem fazia as leis era o rei. A França era absolutista. A partir do momento que foi elaborado um documento, uma Constituição que ficava acima do rei, o rei não tinha mais o poder absoluto. Em julho de 1789, as ruas de Paris estavam tomadas pela população, que, revoltada com a falta de alimentos e a pobreza em geral, protestava contra o governo. No dia 14, uma multidão invadiu a Bastilha, fortaleza parisiense utilizada como prisão política do regime absolutista, em busca de armas e munição para combater as tropas reais. A tomada da Bastilha tornou-se símbolo da queda do antigo regime e marcou o início do movimento revolucionário francês. A agitação popular de Paris se espalhou por outras cidades e pelo campo. Os camponeses invadiam os castelos e, em muitos casos, massacravam os moradores. Paralelamente, corriam boatos da vingança terrível que os nobres preparavam para o campesinato. Essas notícias criaram uma onda de pânico que se espalhou pela maioria das províncias do país entre fins de julho e princípios de agosto de 1789, época que ficou conhecida como Grande Medo. Enquanto a revolução se espalhava pelo país, a Assembleia Constituinte preparava as medidas que formalmente destruiriam o antigo regime na França. No dia 4 de agosto, foram abolidos diversos direitos feudais. No dia 26 de agosto, a Assembleia aprovou o confisco das terras da Igreja e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração serviu de modelo para várias constituições do mundo inteiro e representou a coroação das ideias iluministas. Na página 295 do livro de vocês, tem um trecho desse documento. Vou ler apenas o artigo 1º. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ou seja, a ordem social vigente foi aniquilada. A imagem aí está retratando a tomada da Bastilha. Segunda fase do processo revolucionário francês: a monarquia constitucional. O rei Luís XVI foi preso tentando fugir vestido de mulher. Foi reconhecido na fronteira e teve que jurar a Constituição aprovada. Essa fase da revolução ficou conhecida como monarquia constitucional, porque ainda havia o rei, porém ele estava abaixo da Constituição. Não era mais uma monarquia absolutista. Essa fase foi marcada ainda pelo combate às forças estrangeiras, que tinham o objetivo de restaurar o absolutismo na França, para que a Revolução Francesa não se espalhasse por outras monarquias absolutistas do continente europeu. Países como Áustria e Prússia tentaram fazer guerra contra a França. Em setembro de 1792, o exército popular derrotou os austríacos e prussianos e o rei Luís XVI, acusado de colaborar com os estrangeiros, foi declarado traidor da pátria e acabou sendo preso com sua família. E nesse clima, a República foi proclamada. Terceira fase do processo revolucionário francês: a Convenção Nacional. A Assembleia Nacional Constituinte, no período anterior, havia sido substituído pela Assembleia Legislativa, que reunia deputados de diferentes tendências políticas, girondinos e jacobinos principalmente. Com a proclamação da República, coube à Convenção Nacional julgar o rei Luís XVI, considerado culpado de traição à pátria
e guilhotinado em 21 de janeiro de 1793, junto com a sua esposa, Maria Antonieta. Coube também à Convenção Nacional traçar estratégias para enfrentar as coligações estrangeiras, apoiadas pelos nobres que haviam fugido da França, que se formaram após a morte de Luís XVI. A Convenção Nacional também elaborou um novo calendário para a França. Foram outros destaques do período: a elaboração de uma nova Constituição para o país, como já foi dito, o julgamento e execução do rei Luís XVI, a elaboração desse novo calendário e a existência de deputados com tendências políticas divergentes que estavam disputando o poder na França. De forma bem resumida, eram os principais partidos: os girondinos, do qual faziam parte membros da alta burguesia, que tinham tendências políticas moderadas e sentavam-se à direita da Convenção Nacional. Os jacobinos, do qual faziam parte membros da baixa burguesia, sans-culottes e o campesinato, eles eram considerados com tendências políticas radicais e sentavam-se à esquerda da Convenção Nacional. E a planície, do qual fazia parte a burguesia financeira, e eles se sentavam ao centro da Convenção Nacional. Importante ressaltar que os termos direita e esquerda, usados para designar as ideologias dos partidos políticos até os dias de hoje, surgiram na Revolução Francesa. Para frisar, jacobinos eram representantes da pequena burguesia e favoráveis à continuidade da Revolução. Esse grupo lutava para que as classes mais humildes também fossem beneficiadas pelas mudanças e tivessem os mesmos direitos políticos. Foram apoiados pelos sans-culottes e eram contra a monarquia. Planície mudava a todo momento de posição e apoiava quase sempre o grupo que estivesse no poder. Representava principalmente a burguesia financeira. Girondinos eram representantes da alta burguesia e pretendiam conter o movimento revolucionário. Temiam que as classes populares assumissem o comando da revolução. Eram contrários a mudanças radicais, pois temiam prejuízos em seus negócios. Inicialmente, a hegemonia na Convenção Nacional pertencia aos girondinos, interessados em conter o avanço popular. No entanto, o governo girondino foi marcado pela instabilidade, decorrente da formação de novas coalizões estrangeiras contra a França, da persistência da crise econômica e da forte oposição dos jacobinos e sans-culottes, que exigiam mudanças mais radicais para atender aos anseios das camadas populares. Governo jacobino. As mobilizações populares na capital resultaram na expulsão dos líderes girondinos da convenção e favoreceram a ascensão dos jacobinos. Sob a liderança jacobina, a convenção acabou com os direitos feudais que restavam, o que acabou facilitando a aquisição de terras pelos pequenos produtores. O governo jacobino ficou também conhecido como ditadura jacobina. E essa fase ficou marcada pelo chamado período do terror. No período em que os jacobinos dominaram a convenção, passaram a perseguir e guilhotinar as pessoas acusadas de inimigas da revolução. Mas nem só de terror viveu o governo jacobino. Os jacobinos haviam instituído a lei do preço máximo, congelando o preço dos alimentos, estabeleceram o direito de greve, aboliram o voto censitário e a escravidão nas colônias francesas, criaram bibliotecas públicas e escolas centrais. Entretanto, devido à radicalização da Revolução, os próprios jacobinos acabaram se dividindo. Quarta fase do processo revolucionário francês, o Diretório. Aproveitando-se do isolamento do líder jacobino Robespierre, os girondinos deram um golpe e tomaram o poder. Robespierre foi executado e a burguesia voltou ao poder. O novo governo, ocupado por 5 diretores, ficou conhecido como Diretório. Esse governo reuniu girondinos e integrantes de setores enriquecidos com as guerras e a especulação.
o voto censitário foi restabelecido. O Tribunal Revolucionário do período do Terror foi extinto e o poder executivo foi dividido entre os 5 diretores. No entanto, o país continuava a enfrentar militarmente a coligação de forças europeias a favor do retorno da monarquia absolutista. Nas campanhas militares, destacava-se a figura de Napoleão Bonaparte, oficial do exército francês, que aos 25 anos era general de brigada e herói nacional, graças principalmente às suas vitórias no norte da Itália. A popularidade e o sucesso alcançados por Napoleão acabaram conduzindo ao comando do Estado francês. Em 9 de novembro de 1799, 18 Brumário, no calendário republicano, um golpe de Estado dissolveu o diretório e o poder foi entregue provisoriamente a 3 cônsules, entre eles Napoleão Bonaparte. Era o início do consulado. Assim sendo, através do golpe do 18 Brumário, Napoleão recebeu o poder como um dos 3 cônsules da França, iniciando a chamada Era Napoleônica. Mas isso é tema da nossa próxima videoaula. Na imagem, Napoleão Bonaparte.